Olá pessoal, então a gente vai iniciar esse exercício de perspectiva com 2 pontos de fuga, né? Já desenhando aqui nossa linha do horizonte, posicionando os 2 pontos de fuga do desenho aí mais na extremidade das folhas para a gente conseguir aproveitar melhor a folha. E já posicionei previamente aqui a minha linha de terra, tá? Então, o objetivo desse exercício é desenhar uma cadeira com uma perspectiva com 2 pontos de fuga. E vocês vão desenhar primeiro uma vista da cadeira, depois uma outra vista da cadeira no outro lado aqui, tá? Então, tentem posicionar o primeiro desenho nesse lado ou nesse lado, num dos dois lados, tá? E, gente, sempre tentem perceber um pouco a questão de composição, né? O ideal é que o desenho ele fique um pouco, os dois desenhos eles fiquem aqui de forma centralizadas dentro daquela regra de composição da seção áurea, né? Ou da regra dos terços, né? Imagine que aqui eu tenho três colunas, né? E 3 linhas. Aí eu tenho que posicionar mais ou menos os meus desenhos nesses pontos aqui, né? Tá? Nesses pontos aqui do desenho. Então tentem mais ou menos visualizar isso, tá certo? Bom, o primeiro passo aqui para começar a desenhar essa cadeira é a gente desenhando nosso cubo em perspectiva com 2 pontos de fuga, tá? Então a primeira etapa é essa. Vamos lá. Então eu tenho a linha de fuga para lá, a linha de fuga para cá. Percebam que dependendo de onde você colocar esse objeto, né, ele vai ficar um pouco diferente, ele vai estar um pouco diferente lá da imagem que eu compartilhei com vocês, tá? Então aqui eu vou definir a profundidade, né? Não vou utilizar aquela regra lá porque é muito demorado. Então peguei mais ou menos essa profundidade aqui de aresta, né? Delimitei a aresta vertical que vai ser paralela, né? Todas as verticais que são paralelas. E a partir então desse vértice, jogo lá para o ponto de fuga. Esse aqui também. Defino aqui o final, né, da face, que vai ser a face da frente da cadeira. Jogo lá a aresta lá para o ponto de fuga da direita. Beleza. Então aqui eu tenho um cubo inicial, né? Ok? Então nesse momento aqui, a gente vai fazer um esboço do encosto da cadeira, tá? Que ele vai ter uma certa altura. Bom, que altura que ele vai ter aqui? Eu posso pegar como referência essa aresta aqui da frente da cadeira, tá? Se eu quiser que essa parte aqui da frente, de trás, tenha a mesma altura lá do fundo, o que eu vou fazer? Eu posso fazer uma linha reta aqui na frente, tá? Eu copio a altura desse assento, ó, jogo nessa linha e projeto essa linha lá para o ponto de fuga. Vai ser mais ou menos aqui. E aqui atrás, então, eu tenho a altura do encosto. Tá? Eu posso fazer essas relações de proporção, tá? Trabalhar com isso na perspectiva. Desse ponto, então, eu jogo lá para o ponto de fuga esquerdo. Tá? E por fim, continuo essa aresta aqui de trás até chegar aqui em cima. E eu tenho aqui a face, né, do encosto. Certo? A gente já continua esse desenho. Bom, aqui a gente vai ter que desenhar a parte interna, né, da cadeira. Então o que a gente vai fazer? Eu posso começar por várias partes, né? Eu posso começar delimitando aqui a espessura dos pés, né?
posso começar delimitando aqui a espessura do encosto, do assento, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui pelos pés, tá? Pra gente ir pensando nisso. Então, olha só. Quando eu tenho um desenho em perspectiva, né? Se eu estabelecer, por exemplo, que eu tenho um pé com essa largura aqui nesse ponto, né? No outro lado aqui, essa espessura ela vai ser um pouco menor, tá? Vamos fazer isso bem empiricamente, né? Ou seja, bem no feeling mesmo, tá? Então, se aqui eu tenho essa distância, que eu vou chamar aqui de x, aqui eu vou ter uma distância y, tá? Só para diferenciar. Então essa largura, né, do pé ela sempre vai ser menor do que do que está no começo, assim, mais perto do observador, né? Então tudo que for ficando mais profundo, né, vai ficando mais menor, tá? Então essa é a característica da perspectiva. Vocês perceberam isso naquele exercício da aula passada. Nesse ponto que eu defini aqui, ó, eu vou fazer uma linha vertical, tá, até chegar mais ou menos aqui em cima e aqui também. Certo? Bom, nesse ponto aqui, eu agora defino qual vai ser a espessura do assento, tá? Então vamos dizer que eu quero uma espessura de assento aqui, por esse ponto, tá? Desse ponto aqui, eu vou jogar uma linha de fuga até meu ponto de fuga esquerdo. Tá? E aqui eu tenho a profundidade do assento. Então, na interseção dessa linha do assento com essa linha da perna, aqui eu vou ter esse vértice, né, que vai me definir aqui a geometria. Certo? E aqui eu vou escurecendo algumas linhas, né, que a gente já foi definindo. Okay? Por fim, aqui o pé da cadeira, né, como é que eu termino ele, né? Eu pego esse ponto que eu encontrei aqui, né, e jogo lá para o ponto de fuga direito. Né? Eu vou ter isso aqui, basicamente, né? E aqui, se eu quiser completar, né, também no outro lado, posso fazer assim também. Até chegar aqui na linha de fuga aqui de trás. E aqui eu já tenho essa parte da cadeira, tá? Se eu quisesse, né, continuar essas linhas por algum motivo de construção, né, por exemplo, essa linha encontra aqui até o fim, eu posso subir a linha, ir trabalhando, etc. Né? Mas não é o caso, a gente não quer fazer isso, tá certo? Bom, por fim, aqui eu tenho que delimitar a espessura do encosto, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Então, eu posso fazer isso de diversas maneiras, tá? Eu vou começar por uma linha que a gente já tem, que é essa linha aqui, tá? Então, eu vou delimitar aqui uma espessura para o encosto, em perspectiva, óbvio, né? Que vai ser essa aqui. Então, esse ponto aqui, eu vou fazer uma linha vertical paralela a essa, ó. Certo? Então, eu tenho aqui uma certa espessura. Bom, agora a partir desse ponto aqui, ó, eu vou fazer, ao invés de jogar a linha de fuga lá para frente em relação à linha de fuga, ao ponto de fuga, né? Tá? Eu vou pegar essa linha e vou jogar ela para trás, tá? Que, coincidentemente vai ser na mesma linha, né, daquele ponto que a gente iniciou lá. Então aqui, ó, eu vou ter essa linha que vai lá para o meu ponto de fuga e que vai para baixo até chegar aqui no assento. Certo? Bom, aqui agora eu tenho esse ponto e esse ponto que a gente precisa finalizar. Então, desse ponto aqui eu vou jogar lá para o meu ponto de fuga esquerdo. Quando ele encontrar essa outra linha de fuga aqui, eu delimitei essa parte do assento. Agora eu tenho esse ponto. Antes de continuar esse ponto, nesse ponto aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui para trás, tá? Então eu tenho esse ponto, eu vou fazer um alinhamento lá com o ponto de fuga, ó. Só que ao invés de jogar a linha de fuga para frente, como eu estou fazendo aqui, eu vou jogar ela para trás, ó. Tá? E aí eu consigo pegar esse vértice aqui, ó, e jogando lá para o ponto de fuga esquerdo, achar, né, o vértice que termina essa face. Então
eu teria isso aqui, ó, nessa face aqui em cima. E depois é só unir esses dois aqui, ó. É claro, né, gente, com o assento de cadeira, ele não é totalmente vertical como o que a gente tem aqui, né? Tá certo? Isso aqui é só um desenho. Tá, gente? E é isso, tá? Depois que vocês fizerem o desenho, vocês vão lá dar uma acabadinha no desenho, né? Sempre legal. Aqui vou dar uma pontada, porque... E daí, gente, para buscar o melhor traço, né? Eu sempre falo para vocês, eu sempre dou uma virada, né? Quando eu não preciso trabalhar em perspectiva no desenho, eu posso fazer isso, tá? Quando a gente trabalha em perspectiva, o ideal é que a gente não vire o desenho, tá? Porque senão a gente perde a noção dos pontos de fuga, tá? Mas nesse caso aqui a gente pode dar uma quebrada aí no protocolo. Bom, em relação às linhas do desenho, né? Então, eu falei para vocês, sempre nos contornos aqui, ó, a gente pode fazer linhas mais fortes, né? Aqui, essa linha aqui ficou muito grossa, né? Mas nos contornos, ó, a gente pode fazer linhas mais fortes, tá? Desenho. Isso é claro se vocês quiserem, né? E na parte de baixo da cadeira, né? Que seriam essas duas partes aqui, ó, a gente pode trabalhar ainda uma linha um pouco mais marcante, tá? E essa linha que vai para trás aqui também. Beleza? E daí uma coisa interessante é essa linha daqui da cadeira que supostamente tem uma sombra aqui embaixo, né? Essa linha é legal fazer ela bem forte também, tá? E essa linha aqui debaixo da cadeira também, tá? E por fim, se vocês quiserem trabalhar um pouquinho de sombra no desenho, né? Vocês podem dar uma sombreada aqui no desenho, né? Nessa face aqui também. Esse aqui, por exemplo, é um lápis aquarelável, né? Se eu quiser brincar com um lápis aquarelável, eu posso pegar essa tinta aqui e depois aquarelar e fica bem legal, tá? Tá certo, gente? Então, essa é a perspectiva da cadeira, parecida como tá lá no exercício. Depois vocês vão fazer uma outra perspectiva aqui, tá? Talvez desse mesmo tamanho, se vocês conseguirem, né? Utilizando um outro lado da cadeira, né? Então, por exemplo, ao invés de desenhar a cadeira do lado direito, eu posso desenhar ela do lado esquerdo, tá? Então, vocês podem brincar com isso.